Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Garage MC, um canal aqui onde a gente fala de música e de jogos. E hoje eu tô trazendo um vídeo que eu já tinha vontade de trazer lá desde o início do canal, porque desde que esse canal surgiu, uma das minhas principais ferramentas que eu uso para trabalhar, tanto para edição de vídeo do canal, quanto para jogar e até mesmo para processamento de áudio, já que aqui a gente também fala de música, né, é o processador Ryzen, mais especificamente o Ryzen 5 4600G, que é o que eu vou abordar aqui hoje. Eu basicamente montei a minha última máquina com esse processador, que é a minha atual agora, e recentemente eu tava já pensando em fazer alguns upgrades. Só que como vocês bem sabem, a gente aí tá vivendo meio que a época da IA, né? Quem já tá aqui no canal há um tempo já sabe, eu tenho uma opinião um pouco negativa sobre a IA. Não que seja contra, mas acho que a vinda dela, a forma como ela tá vindo, tá sendo de uma forma um pouco negativa, principalmente porque tá impactando nos preços do consumidor final, que é a gente. Eu até inclusive cheguei a conseguir comprar memória pra mim, só que eu cheguei a comprar memória meio que 2 meses antes de dar essa explosão no aumento dos preços. A ideia de investir em uma placa de vídeo agora nem tá na minha cabeça. E uma coisa que eu percebi é que muita gente tá nessa ideia ainda de querer montar um PC gamer, mas agora, vendo o aumento dos preços, né, acaba que a gente fica um pouco desanimado. E eu vi que muita gente começou a falar dessa coisa, principalmente do Ryzen, né, em especial porque apesar dele ser um bom processador, ele tem um ótimo gráfico integrado. E desde que eu comprei a minha máquina, né, que vai fazer mais ou menos 1 ano e meio, cara, eu basicamente só tenho usado o Ryzen sozinho. Eu comprei a minha máquina inicialmente só com o Ryzen e uma memória, que no caso eu vou estar montando as especificações, mas ela é basicamente uma DD4 de 3200 MHz. E há uns 6 meses atrás eu consegui comprar uma outra memória antes de vir o aumento do preço. E pensando um pouco como a gente está na situação atual agora, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, que talvez eu faça uma série, se eu ver que ele rende bem, falando de jogos que eu joguei no Ryzen. Principalmente aqueles jogos que eu acho que a galera deve ter uma dúvida se será que isso aqui roda apenas no Ryzen? Se isso aqui roda apenas no gráfico integrado dele? E é sobre isso hoje que eu vou falar. Hoje eu vou falar, na verdade nem vai ser só de 4 jogos, na verdade, vão ser meio que 4 séries, onde eu vou falar de jogos que eu joguei com Ryzen. E uma coisa importante, eu tive minha época aqui que eu tive tanto o meu Ryzen em single channel, ou seja, uma memória, no caso é uma memória de 16 GB, uma DD4 de 3200 MHz, e ela em dual, ou seja, a mesma memória, só que com duas no mesmo computador. E sempre que eu for falar da performance deles, eu vou falar quais rodaram legais tanto em single channel quanto em dual channel. Se você não sabe a diferença que isso faz, eu vou estar colocando um vídeo do canal Adrenaline, que ele explica isso, porque essa coisa de single ou dual channel, quando você não está utilizando uma placa de vídeo, cara, isso faz uma diferença muito forte no seu gráfico integrado. Então bora lá, bora falar dos games, tá? Lembrando, o primeiro game que eu vou falar vai ser só um jogo. Já os outros eu vou falar de séries, porque eu tenho essa mania de pegar uma série, comprar vários jogos dela e ir jogando um atrás do outro. Então eu vou falar de um game aqui e depois eu vou falar de 3 séries, mas falando mais ou menos 2 ou 3 jogos de cada uma, tá? Então é isso, bora lá. Lembrando, se vocês acharem legal essa ideia, curtam, comentem, porque eu vou falar alguns games aqui, mas eu sempre tô jogando coisa nova. E como eu bem falei, eu ainda não tô com a ideia de comprar uma placa de vídeo agora. Então por enquanto, cara, eu só tô jogando game no Ryzen. Então bora lá falar dos jogos. Bom, e como nosso primeiro game da lista, eu vou falar de um que inclusive eu até que tô jogando ele meio que recentemente, que é o Need for Speed 2015. Vocês já devem ter ouvido falar desse game. Ele tem esse nome exatamente porque ele meio que não tem um nome na frente, é só Need for Speed o nome. Daí a galera deu esse nome 2015 por causa da data de lançamento. Ele é um game que pra mim ele foi meio que uma tentativa, eu diria, da EA tentar tampar aquele buraco quando eles fecharam os servidores, né, do Need for Speed Road. Que inclusive eu tenho aqui abrir um espaço aqui no vídeo que, cara, eu peguei a época desse jogo e que saudades, hein. É uma pena que a EA fechou esse game. Porém nem demorou muito, depois de uns anos eles já lançaram o Need for Speed 2015. Que eu sinto que foi uma tentativa de trazer um pouco dessa vibe do Road de volta. Porém, eu diria que na verdade ele é um jogo bem diferente. O Need for Speed 2015, ele meio que traz uma nova proposta. Quando a gente jogava os games de Need for Speed, ou eles eram que nem o Road, né, que era algum game que ele era totalmente focado no online, ou a gente jogava algum Need for Speed que era totalmente focado em modo história. A gente até tinha a possibilidade de jogar isso com modo história online, né, tendo corridas específicas ou eventos específicos no online, mas eram meio que mundos bem separados. E o 2015 chegou para tentar juntar esses dois. Ele é um game que ele tem um modo história, só que esse modo história ocorre totalmente online. De início eu não admiti que isso não me chamou muita atenção, mas aí depois de quase 10 anos que o jogo lançou, eu resolvi dar uma chance. E cara, eu achei um jogo muito bom, principalmente porque ele é um game que você tem que estar online, tá? Ele é um jogo totalmente online, você não pode jogar ele offline, mas o modo história dele não te obriga a ter que correr com outros corredores. Então se você se incomoda com essa questão de eu vou ter que jogar o modo história correndo contra outros jogadores, não, você pode simplesmente só jogar o modo história sozinho, que não vai ter problema. Você vai
vai ver os outros corredores, você inclusive pode chamar eles para eventos, inclusive eventos do próprio modo história, mas você não é obrigado a fazer isso, então você pode ficar bem de boa com isso. Ele é um game que ele trouxe aquela parada novamente de trazer atores, né, que é algo que já aconteceu na saga, só que eu particularmente curti muito a atuação nesse jogo. Eles colocaram atores para fazer os personagens ali do game, e eu achei eles particularmente bem carismáticos. Fora o fato do gráfico desse jogo. Esse jogo ele tem uma parada muito real, que ele tenta ser muito fotorrealístico. Tipo, os gráficos deles realmente dão uma parada um pouco mais realista, saca? Tipo, sério, eu não sei se é a escolha das palhetas, das texturas, mas é um game que ele tem muito essa parada de ter um gráfico meio realista, saca? Mas é um game com um gráfico muito detalhado, é muito bonito, inclusive na parte que a gente tem a atuação dos atores, né? Tem momentos que mesmo quando tá rolando as cutscenes, a gente consegue ver o nosso carro modificado, cara. Isso é algo que, assim, parece besta, mas quem jogou os games de PlayStation 2, os jogos mais antigos, vê isso na prática é uma parada muito interessante. Tipo, você meio que vê um filme, mas ao mesmo tempo seu carro tá sendo renderizado ali, e ele realmente parece parte do jogo. A jogabilidade desse jogo eu acho ela muito legal, principalmente por causa dos ajustes. Ele é um game que ele deixa bem fácil de ajustar se você é o tipo de cara que curte mais drift ou curte mais grip, e o game ele tem uma mecânica muito legal que ele facilmente ajusta o seu carro pra você, se você quer pra um estilo ou pra outro. Então se você tem dificuldade com essa coisa de ficar mexendo em ajuste de carro, relaxa, aqui não tem nada de Gran Turismo, o jogo já deixa mais fácil pra ti. Fora que ele tem uma quantidade de carros bem legal, a gente tem presença de carros japoneses, carros europeus, carros americanos. Eu não vou dizer que é aquela variedade enorme, mas tem pra todo gosto. Mas é um game que ele é muito bacana, porém eu tenho que adicionar um detalhe. Como eu falei no começo do vídeo, eu sempre vou falar como o jogo rodou com uma memória e como ele rodou com duas memórias, ou seja, em dual channel. Quando eu comprei esse jogo pela primeira vez, eu rodei ele single channel. Ele roda? Cara, ele roda, mas eu diria que não roda com um desempenho muito bom. Você tem que baixar muitas coisas no game, tipo a qualidade gráfica, tem que rodar em uma resolução baixa, e você ainda tem tendências a ter quedas de FPS e alguns leves delays de renderização. Dá pra jogar? Eu até diria que dá, mas eu não acho a melhor experiência. Agora, quando eu joguei esse jogo em dual channel, cara, esse jogo roda super liso. Deu pra aumentar a resolução, os gráficos ficaram muito bons, inclusive aquele fotorrealismo ficou muito mais claro, fora a questão do FPS ficar totalmente estática. Eu sou uma pessoa que pra mim 30 FPS já tá muito bom, mas em alguns momentos esse game facilmente atingiu 60 com o dual channel. Então é um game que particularmente eu recomendo que, se você for jogar, você já esteja com sua memória em dual channel. Mas é um jogo muito bacana, e um último ponto que eu tenho que citar, esse game tem uma trilha sonora muito foda, sério. Eu até cheguei a baixar algumas músicas desse game porque, cara, a trilha sonora desse game é muito maneira. Pra mim, jogo de corrida desse tipo tem que ter uma trilha sonora boa. E esse jogo arrebenta. Então fica a minha recomendação aí, se você tem um Rising, de preferência o Dual Channel, do Need for Speed 2015. E até tem outro motivo pelo qual eu também quis falar desse jogo. Mas considerando que esse game já tem 10 anos, eu não acho que ele vai passar mais 10 com servidores abertos. Então aproveitem aí pra jogar o Need for Speed 2015 enquanto dá. Bom, e como próximo game, eu na verdade vou falar de 3 aqui que eu joguei no Rising, que no caso se trata de games da saga Devil May Cry, que eu vou dar uma abreviada aqui para DMC, que fica um pouco mais fácil de falar. Eu não vou opinar sobre os primeiros DMC, tá? No caso o 1, o 2 e o 3, porque eu terminei todos esses jogos na época que eu tinha um PlayStation 2. Tanto que exatamente eu não terminei os outros porque eu não tinha um PC bom e também não tinha um console da época para jogar. Só quando eu fui comprar o Rise que eu consegui jogar esses games. Então no caso eu vou falar do DMC 4, do DMC Reboot e do DMC 5. Vou primeiro começar pelo Reboot e pelo DMC 4. Sobre esses dois jogos eu já vou falar. Eu joguei ambos os games na época que eu tava rodando em single channel, ou seja, só uma memória. E apesar de eu estar utilizando apenas uma memória, cara, tanto o DMC 4 quanto o DMC Reboot, eles rodaram muito bem. Eu não vou dizer que dá para deixar eles facilmente com tudo no máximo, mas eu deixei eles ali numa resolução, com boa parte dos gráficos até no alto, algumas coisas no médio, mas ambos os games rodaram com muita suavidade. Eu até já esperava isso um pouco do DMC 4, porque ele é um jogo bem antigo, se eu não me engano ele acho que ele é antes de 2010 o lançamento, só o DMC Reboot que foi vir um pouco depois. Cara, o DMC Reboot tem uns gráficos muito bonitos, não só gráficos, ele tem vários efeitos especiais, principalmente quando você entra naquele mundo, né, que é o Limbo, e o Rising com apenas uma memória, cara, ele rodou super de boa. Vocês já devem ter ouvido falar desses jogos. O DMC4 ele é basicamente uma continuação da saga normal, né? Ele é um game que eu gosto muito, principalmente porque ele introduz o Nero, que apesar de eu ser um fã muito grande do Dante, o meu personagem preferido da saga DMC é o Nero, cara. Desde que introduziram ele, eu achei ele um cara muito legal. Então ele é
um game que ele traz uma proposta nova, que a gente basicamente agora joga com 2 personagens, tanto o Nero quanto o Dante, mas a gente joga mais com o Nero. E o Nero tem uma jogabilidade totalmente diferente, cara. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta dele, mas eu acho a jogabilidade com ele muito interessante. É um game que tem gráficos muito bonitos, como todo o DMC, ele tem uma trilha sonora muito boa. A única coisa que eu nunca curti muito do DMC4, eu não acho a história dele a coisa mais incrível comparada aos outros, mas ele ainda assim é um ótimo jogo. Fora pra mim, ele tem o Palácio Sangrento mais difícil de todos. Se você não conhece, basicamente o Palácio Sangrento é um modo que, quando você zera, você tem que basicamente ficar subindo níveis, matando criaturas sem morrer. Eu amo esse modo e pra mim, o Palácio do DMC4 é um dos mais difíceis, mas também é um dos mais legais. E também, inclusive, dá pra gente jogar com Virgil aqui, o que é muito da hora. E também, a gente tem o Reboot, né? Que é um game que até hoje divide opiniões, mas eu vou falar uma opinião bem sincera. Cara, eu acho o DMC Reboot um ótimo jogo. Se eu fosse falar um defeito apenas dele, é que a história dele não é muito boa. É uma história um pouquinho genérica, principalmente se a gente for comparar com a saga principal. Mas tirando isso, cara, o DMC Reboot é um jogo muito bom. Ele traz um novo sistema de batalha que, opinião minha, é muito viciante. Quando você começa a jogar DMC Reboot e você começa a pegar as manhas de como você usa as armas, como você troca, bicho, o jogo te deixa viciado em fazer combo. Você toda hora começa a querer entrar em batalha porque o sistema de combate desse jogo é muito bom. É um sistema totalmente diferente da saga original, mas é um sistema muito bom. Tanto que até fica uma pena que esse jogo ele não teve uma continuação, porque pra mim esse sistema tinha que ser reaproveitado. Fora outras coisas que esse jogo também tem de muito bom. Ele tem uma trilha sonora que assim, esse game ele não tem trilha sonora original. Os DMCs originais, eles têm músicas feitas pra eles. Esse game ele usa músicas de 2 bandas. Acho que uma, se não me engano, é Combi Crash. Eu provavelmente vou falar errado, então vou pôr o nome na tela. E outra Noisia, que eu acho que é, se não me engano, um DJ ou um grupo. Mas, cara, as músicas batem muito bem com esse jogo. A trilha sonora desse jogo é muito porrada, sério. Se você curte rock e eletrônica, bicho, cara, tem uma fase nesse jogo que é tipo numa balada demoníaca. Eu diria que essa fase, pra mim, é uma das melhores fases que eu já joguei em um jogo de hack and slash. A fase da baladinha desse jogo, cara, a eletrônica que toca com os efeitos de fundo, bicho, é muito bom. E pra gente não falar dos gráficos, que é até o que me impressiona, porque esse jogo ele é muito visualmente bonito. Se eu fosse comparar ele, por exemplo, com o Devil May Cry 4, ele pra mim é muito mais bonito. Principalmente porque quando a gente entra no Limbo, que é um mundo alternativo, ele é cheio de efeitos, cara. Ele é um mundo que as coisas ficam meio que se contorcendo, se desintegrando. Vários efeitos ficam acontecendo ao mesmo tempo. Isso para não falar quando aparecem as palavras literalmente no meio da tela ofendendo o Dante. Cara, o Limbo nesse jogo é muito da hora, é muito bonito. E o Rising tanca isso numa boa com apenas uma memória. Então é um game, cara, que assim, eu achei ele muito bom. Se tu for um daqueles na época que achou que esse jogo não era bom, cara, experimenta. Eu não vou mentir, ele não tem a história mais incrível do mundo, mas a jogabilidade, os gráficos e a música, pra mim vale muito a pena ainda assim esse jogo. E indo pro próximo game agora, que é o Devil May Cry 5, aqui eu já tenho que pontuar. Esse game eu tentei rodar ele em single channel. E ele vai ser mais ou menos o mesmo caso do Need for Speed. Ele roda em single channel, até que é jogável se você colocar tudo no baixo. E também colocar uma resolução baixa. Eu tentei jogar ele single channel, só que cara, eu achei que a experiência ficou muito afetada. Os gráficos não vão ficar muito bonitos. E uma coisa que inclusive acontece, que acontece até em dual channel, que é importante falar, ele vai dar muito delay de renderização. Tipo, você chega no cenário e você vê as coisas renderizando. Já quando eu coloquei esse jogo em dual channel, eu subi a resolução, eu consegui deixar ele com um gráfico melhor. E o game até mesmo chegou a cravar em alguns momentos em 60. Porém, uma coisa que continua acontecendo mesmo em dual channel, em algumas fases ele ainda continuava tendo alguns delays de renderização. Então é uma coisa que ainda acontece no dual channel, mas uma opinião bem particular, isso pra mim não atrapalhou muito. Tipo, é uma coisa que acontecia muito rapidinho, o game já renderizava. Mas em um resumo, dá pra jogar o DMC5 no Rising? Em dual channel eu diria que ele é totalmente jogável. Talvez você tenha um delay de renderização ou outro. Lembrando que eu tô falando muito isso se baseando apenas na minha memória e no meu Rising, mas é um game que eu recomendo que vocês rodem em dual channel, porque em single channel eu sinto que a experiência fica muito defasada. Então fica aí minha recomendação do DMC4, do DMC5 e do DMC Reboot. Se você tiver com uma memória, você pode rodar de boa o DMC4 e o Reboot. Já o DMC5 eu realmente recomendo que tu procure rodar ele em dual channel, porque em single channel a experiência fica um pouco ruim sim, tá? The Metro was our home. Bom, e como nosso próximo game, eu até queria citar esse game aqui porque enquanto eu tô gravando esse vídeo, foi anunciado que vai ter um novo game dessa saga. Então eu acho muito interessante citar ela porque pode ser que já seja uma boa hora, né, pra trazer gente pra conhecer ela, que no caso é a saga Metro. Eu vou falar aqui hoje de 2 jogos, tá, que é o Metro 2033 e o Last Light. Já falando já na questão da performance, que eu acho que já é
vou botar aqui no começo, eu joguei ambos esses games na época que eu tava em single channel, tá? E os games eu diria que eles rodaram bem de boa. Eu tive alguns problemas? Eu tive, mas eu não diria que seria em questão de performance, tá? Eu não cheguei a deixar naquela resolução alta, também não deixei os gráficos no máximo, mas consegui deixar de uma forma que minha experiência não foi afetada. Só que tem um problema que até em dual channel eu comecei a ter, cara, que é tanto o Metro 2033 quanto o Flashlight, eles têm algum problema que de vez em quando eles travam, cara, eles simplesmente fecham do nada. E eu não acho que seja uma questão de performance em relação a gráfico, porque eu fui rejogar depois em dual channel, eu consegui deixar a resolução no máximo, botar um monte de coisa gráfica no máximo, o jogo às vezes até em 60 FPS, e o jogo do nada crashava. Inclusive eu até cheguei a verificar ali nos fóruns da Steam, e vi que muita gente com um setup, né, superior ao meu, tinha esses problemas. Mas não chega a ser um problema muito chato, porque Metro é um game que ele funciona por capítulos, e durante os capítulos, constantemente ele cria checkpoints. Então se isso acontecer, dificilmente você vai voltar lá pra trás, não, relaxa. Você até aqui vai pegar um checkpoint que provavelmente estava perto de ti. Então é uma coisa que eu acho que é importante falar aqui. Pode até ser pelo fato de que quando o Metro foi lançado, era a época que ainda era muito comum se ter o Windows 7, né? Então até pode ser pelo fato de, por exemplo, você tá utilizando o Windows 10, que já não dá muito certo, porque existe muito essa parada, né, de um jogo que foi feito na época do Windows 7. Ele não lida muito bem, por exemplo, quando é pra rodar no Windows 10. Pior ainda então o Windows 11. Falando sobre o jogo, Metro até que é uma saga que eu vejo que ela tem uma certa base de fãs bem sólida, só que não é aquele game hiper mega famoso. Eu até costumo brincar, né, que Metro é meio que a versão mais sombria de Fallout, porque ambos os games eles trabalham com a mesma ideia, que é um mundo, né, pós-apocalíptico. Basicamente, em ambos os games o mundo foi destruído por bombas nucleares. Só que enquanto em Fallout a gente tem aquela coisa da Vault-Tec, das Vaults, aquela vibe até meio retrô que dá um ar mais bonito pro jogo, Metro é um game que ele já é meio sem filtro. Ele é baseado inclusive num livro, né, que eu vou colocar o nome do autor aí, porque eu acho que se eu tentar pronunciar vai ficar meio zoado. O game basicamente conta a história do Artyom, que vive aqui, né, em uma estação de metrô. O próprio nome do game é por causa disso. Depois que o mundo foi totalmente bombardeado por bombas, os locais mais seguros para as pessoas viverem eram exatamente aqueles que eram embaixo da terra, pois a radiação não chegou muito lá. Ele é um game que, apesar de eu ter feito a brincadeira aqui com o Fallout, ele não é um game de RPG, ele é totalmente FPS. Ele é um game que eu gosto bastante também porque ele tem aquela parada de karma, que inclusive define qual final você pega. Aqui a gente começa com o Artyom, ele basicamente está se preparando para, digamos assim, se tornar meio que um soldado, né, para defender a sua estação, porque é aquela coisa, né, é um mundo pós-apocalíptico, então o que tem de pior na humanidade começa a aparecer, fora o fato de que tem mutantes aqui, né, que são criaturas que basicamente mutaram com a radiação, então as estações precisam de soldados para defender elas, e o Artyom meio que vai se tornar mais um. Só que é claro, a história vai muito além, esse game envolve uma história muito mais profunda, ele até envolve umas paradas meio filosóficas, eu diria, e o jogo tem essa parada de karma, né, que você vai tendo escolhas durante o game, não só escolhas, mas você também pode fazer ações, e essas ações que você vai fazendo, elas vão determinar um karma para você. E esse karma, no final, ele vai determinar qual final você pega. E tem um detalhe muito interessante desse jogo, que é uma coisa que não é muito comum. Mas não necessariamente o final que você pensa que é o errado, ele tecnicamente seria o errado em si. Mas isso aí é algo que é legal você jogar a série pra você entender. Ele é um game de FPS que eu vou ser bem direto contigo. Ele não é rápido, na verdade, ele é um game que ele tem um ritmo mais lento. Porém, ele tem uma coisa bem interessante, que inclusive lembra até um pouco Far Cry, né? Que é essa coisa que quando você chega em um local para lutar contra inimigos, em especial humanos, você pode escolher se você quer meter o Rambo ou se você prefere ir na base do stealth. O jogo te dá essa liberdade. E isso também, inclusive, interfere na sua moralidade. É um game com gráficos bem bonitos. E assim, quando eu falo bonitos, eu não vou dizer bonitos no sentido de eles serem coloridos, mas bonitos no sentido que ele expressa muito bem a proposta desse jogo. Esse jogo ele tem muito essa parada de mostrar como é ruim viver em um mundo pós-apocalíptico. Ele joga muita podridão na sua cara. E os gráficos respondem muito bem a isso. Fora a trilha sonora de Metro, que cara, eu acho ela muito gostosinha. Não é uma trilha sonora enorme, mas pra mim ela combina muito bem com a vibe que o jogo tenta passar. Cara, é um game que é uma experiência única. E o que eu tô falando aqui, tá? Vale tanto pro Metro 2033 quanto pro Last Light. Eu falei mais o 2033 aqui, mas o Last Light ele segue exatamente a mesma coisa. Jogabilidade, a música. A diferença é que ele apenas continua seguindo a história do primeiro. Mas fica como a minha recomendação final, o Metro 2033 e o Metro Last Light. Bom, e agora para os próximos games, eu vou falar de 3 jogos da saga Doom, em especial quando a saga Doom começou a entrar no universo 3D, que no caso aqui vai ser tanto o Doom 3, quanto o Doom Eternal e o Doom 2016. Eu vou começar pelo Doom 3,
E uma coisa importante de falar, quando eu comprei o Doom 3, que no caso foi na Steam, se você for comprar o game, ele vai vir provavelmente em duas versões. Uma versão que é a normal, que é a mais antiga, e a BFG Edition. A BFG Edition é basicamente uma versão um pouco melhorada. Ela permite jogar em uma maior resolução, tem algumas texturas um pouco melhores, uma qualidade gráfica um pouco mais interessante, mas é a mesma coisa da antiga, eles só deram uma leve melhorada. Eu resolvi citar o 3 primeiro aqui, porque novamente, como os games anteriores, eu sempre falo quais jogos rodaram bem com uma memória e quais rodaram bem com a Dual Channel. E para quem tá só com uma memória, o Doom 3 é uma ótima opção. Ele foi inclusive um dos primeiros games que eu joguei quando eu comprei, né, o meu Ryzen, que eu só tava com uma memória, e cara, o jogo rodou super de boa. E eu me refiro à versão BFG, tá, que é a BFG Edition, que é a que tem os gráficos já um pouco melhorados. O game rodou super de boa, inclusive com uma qualidade gráfica consideravelmente bem alta e a resolução também. Fora o fato, né, de que, assim, pra quem não sabe, o Doom 3, tecnicamente, ele é o remake do primeiro Doom. Inclusive, é um detalhe interessante até te falar, esse Doom 3 que eu comprei na Steam, ele vem do Doom 3, só que ele também vem com os dois primeiros jogos, que é, no caso, tanto o Doom 1 quanto o Doom 2, os games mais antigos de DOS, no caso. Então, se você tem essa vontade de jogar os games antigos, aproveita, porque o Doom 3, normalmente, ele entra muito facilmente em promoção, e na prática ele já vem com esses três jogos juntos. Mas voltando pro Doom 3, ele tecnicamente é um remake do primeiro Doom, só que ele muda um pouco a dinâmica do game, pois ele é um game que ele inclusive divide um pouco de opinião na época, já que como Doom é conhecido por ser um jogo onde você sai atirando e tudo, o Doom 3 não que ele não tenha isso, mas ele começou a trazer uma vibe mais de terror pro jogo. Por exemplo, os cenários nesse game são bem mais escuros, as criaturas bem mais macabras, a gente tem inclusive lanterna no game, cara, que é uma coisa que a gente nunca esperaria muito ver em Doom. E tem lugar nesse jogo que você só consegue andar utilizando a lanterna. Mas cara, é um remake muito bacana, é um pouquinho diferente do que você vai esperar, por exemplo, de talvez do Doom Eternal ou do 2016, mas é um jogo muito bom. Fora que ele tem uns gráficos muito bacanas, a aparência da base em marcha, até a parte que você vai pro submundo, os gráficos desse jogo são muito bonitos. Então eu recomendo muito para vocês o Doom 3 se vocês estiverem em single channel. É um jogo bom, é uma experiência um pouco até diferente do que a gente está acostumado em Doom, e também é uma boa pedida, principalmente se você não quer talvez começar Doom pelos mais antigos. Apesar de que a gente não tem remake do Doom 2 e do Doom 64, que canonicamente eles fazem parte da história de Doom, tá? Já sobre o Doom 2016 e o Eternal, eles vão ter a mesma questão de performance, tá? Eu tentei rodar esses jogos na época que eu tinha single channel, seguindo mais ou menos a mesma lógica do DMC, você até consegue rodar, mas a experiência fica muito degradada. E não só isso, mas até quando você está em Dual Channel, você consegue perceber que o Ryzen está trabalhando para rodar esses jogos. Se você tentar jogar em Single Channel, primeiro você vai ter muito delay de renderização, aquela coisa do view que eu esqueci o nome, que até onde mais ou menos o seu campo de renderização ele fica muito curto, e uma coisa que eu acho que é o que torna injogável na minha opinião, tanto do 2016 quanto do Eternal, foi quando entrou o Mike Gordon para fazer a trilha sonora, que caso você não saiba quem é só você colocar o nome Mike Gordon que você vai entender do que eu tô falando. Toda a trilha sonora de metal que esses jogos atuais de Doom tem, vem desse cara. E pra mim é exatamente por isso que não dá pra jogar esse game em single channel, porque além de você ter delay de renderização, o game engasga muito o som, principalmente na música. E cara, a música desse jogo é muito boa. Eu diria que a música é uma peça essencial tanto do Doom Eternal quanto do Doom 2016. E rodar em single channel acaba se tornando um problema por causa disso, porque você vai ter muito gargalo no áudio. Eu não acho uma experiência muito interessante. Já quando eu coloquei em Dual Channel, meio que seguindo a mesma lógica de DMC, os jogos ficaram totalmente jogáveis. O gargalo sumiu totalmente, aquela coisa que eu falei da renderização, o game ele consegue renderizar muito mais longe, porém igual ao DMC como eu falei, ele ainda continua tendo alguns leves delays de renderização, principalmente nas armas, mas sempre que você troca de arma, principalmente no 2016, dá pra ver que a arma tá renderizando enquanto você troca. Eu acho que eu nem preciso falar muito de Doom Eternal 2016. Cara, se tu quer um game pra sair estraçalhando o demônio, esses jogos são a melhor escolha. Tanto o 2016 quanto o Eternal, eles têm basicamente a mesma ideia, né? Só o Eternal que ele resolveu pesar um pouco mais na questão da música. E até hoje, eu acho particularmente o Doom Eternal um dos melhores FPS que eu já joguei na minha vida. Então eu vou deixar aqui como minha recomendação da saga Doom, o Doom 3, o Doom 2016 e o Eternal. Se você tiver com seu Ryzen em single channel, eu recomendo por enquanto tu só jogar o 3. Você até pode tentar rodar o 2016 e o Doom Eternal, só que você vai ter muito provavelmente gargalo no som. E cara, pra mim, a música é o principal desses dois jogos. Então eu só recomendo você rodar o 2016 e o Eternal se você tiver em Dual Channel. Então fica a minha recomendação final desses três jogos de Doom.
Bom pessoal, e esse foi o vídeo. Lembrando, como eu disse lá no começo do vídeo, eu sempre estou jogando coisa nova. Agora mesmo eu estou jogando alguns games novos no Ryzen. E se você realmente curtiu o vídeo, considere se inscrever no canal. Lembrando que a gente é um canal que a gente fala de videogame, principalmente de recomendação de jogos, não só para computador, mas também para outros consoles. E aqui a gente fala também de música, principalmente de guitarra. Mas é isso galera, eu vejo vocês em um próximo vídeo.